chegamos aqui então à resistência Zulu, né? Que vai ser a nosso último povo africano que vai resistir ali à invasão britânica, né? O que estava acontecendo, né, durante a resistência Zulu, né? No ano de 1870, nós vamos estar dentro, né, do século XIX ainda, durante ali, né, o século XIX, no sul do continente africano, se localizava o Reino Zulu. Esse reino foi invadido pelos britânicos na década de 1870. Então, o esqueminha que eu montei aqui vai começar em 1870, com a invasão britânica. Sempre que eu falar invasão britânica, entenda como também, né, invasão inglesa. Nós estamos falando dos ingleses invadindo esse território aqui, né, alguns territórios. Agora estamos falando dos Zulus. No ano de 1977, os britânicos começaram a ocupar algumas fazendas do território Zulu, né? Então, observem aqui, ó, vamos grifar aqui para memorizar melhor, né? Então, vamos lá. O povo Zulu estava lá de boa no seu territóriozinho, bonitinho, cuidando das suas terrinhas, né, trabalhando, né, investindo, incentivando ali a agricultura, porque eles viviam de forma muito simples. E aí, nesse ano, os britânicos, né, os ingleses, começam a ocupar fazendas que não eram deles, né, fazendas já estruturadas que tinham donos, que tinham proprietários, né. E o que vai acontecer com essas invasões por parte dos britânicos, né? Os Zulus começaram a resistir um pouco porque os britânicos eles começaram a expulsar os moradores locais, dizendo que a posse daquelas terras era da Inglaterra. E aí os Zulus não vão gostar disso não. E aí as constantes investidas britânicas por parte dos ingleses vão ser cada vez maiores, né? Então, investidas britânicas constantes, né, durante, né, durante um grande período, né, durante um grande período. Então, eles vão investir, não no sentido de investida financeira, investir para tomar a terra dos Zulus à força. Os Zulus não vão gostar. Só de olhar para a forma como eles guerreavam, dá para ter uma noção de que eles não estavam gostando nem um pouco. Existia, portanto, relações diplomáticas entre Zulus e britânicos. Mas, professora, os Zulus não queriam expulsar os britânicos e os britânicos não queriam tomar conta do território dos Zulus? Então, vamos tentar entender aqui, né, que logo nos primeiros anos ali de 1878, né, os britânicos acusaram o governo Zulu de terem violado as fronteiras, o qual, por esse crime, deveria pagar uma multa, formalizar um pedido de desculpas e entregar alguns de seus súditos para serem julgados pelos britânicos. Então, os Zulus, além de terem as suas terras invadidas, suas fazendas tomadas pelos britânicos, eles ainda vão ter que, por conta de relações diplomáticas, eles vão ter que fazer o quê? Pedir desculpas para os britânicos, que são os invasores, e ainda aceitar, né, o que os ingleses estavam colocando ali. E o que eles queriam? Que os Zulus entregassem alguns de seus súditos para serem julgados pelos britânicos. Só que eles vão proteger os seus, né? E aí nós vamos ter a figura do rei Zulu, Chetshwayo, se eu não me engano.
né, ele concordou em fazer o pedido de desculpas, tipo, eu vou lá, peço desculpas, tá? Pago a multa, mas eu não vou entregar os acusados de transpassar as fronteiras. Isso aí eu não vou fazer, não. Entregar 20 mil eu não entrego, não. Dedo duro eu não sou. E aí, o que nós vamos ver aqui? O governo britânico não gostou da forma como o rei Zulu, Chitsalu, aceitou lá pedir desculpas, pagou multa, mas não entregou os súditos. O que eles vão fazer? Em resposta, o governo britânico vai dar um ultimato ao governo Zulu, ordenando que ele desmantelasse seu exército, desfizesse seu exército e admitisse a entrada de missionários e entregasse o governo do território aos britânicos. Como os Zulus não cederam à pressão britânica, no ano de 1879, soldados britânicos invadiram o território Zulu. Vamos lá. Eu falei a palavra aqui missionários, né? Então, prestem atenção que nós vamos ter a presença constante de missionários aqui nessa região, né? Em toda a região da África. E aí, no outro vídeo, eu vou explicar para vocês por que existia essa missão missionária civilizatória por parte europeia em cima dos africanos. Mas vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje, né? Observem bem essa imagem aqui. Se vocês observarem essa imagem e compararem com a página 306, 307 do livro de vocês, na 306 vocês vão ver guerreiros zulus com escudos, lanças, né? Eles tinham uma habilidade muito boa, eles guerreavam corpo a corpo. É só vocês colocarem na mente de vocês o filme Pantera Negra. No filme Pantera Negra, nós vemos ali o combate, né, entre o Pantera Negra e o seu primo, se eu não me engano, né? E eles lutam corporalmente. Então, assim, eles podem usar lanças, podem usar escudos ou podem usar só técnicas, né, táticas de guerra, ali tete a tete, corpo a corpo. Então, eles eram preparados, os exércitos africanos, eles eram muito bem preparados para lutar assim. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento de armamento de fogo, de armamento bélico. Já os europeus, se vocês observarem do outro lado aqui da imagem, eles estão agachados, né? Alguns ficavam em trincheiras, mas aqui para trás onde a tela não pega, escondidos atrás de seus canhões e atiravam nos africanos. Então, os zulus ficavam em desvantagem. Agora, olha que interessante. Qual foi o resultado? O resultado foi que houve uma década de guerra entre os zulus e os ingleses, sendo que o exército britânico, o exército inglês, eles possuíam 15 mil soldados e o exército zulu 45 mil soldados. Ou seja, o exército zulu tinha muito mais soldados do que o exército inglês. Então, o que deu errado? Por que os zulus perderam? Acabei de explicar. Europeu tinha arma de fogo, africano tinha lança e escudo, né? E formas diferentes de guerrear. Então, o europeu atirava antes, o guerreiro africano caía e poucos guerreiros africanos foram sobrando. Só que se vocês prestarem atenção, foram uma década de guerras. Então quer dizer que mesmo com lanças, eles ainda conseguiram, né, se manter ali diante dos europeus que estavam armados com armas de fogo, resistindo durante esses 10 anos. E aí no ano de 1879, o reino Zulu ele vai ser dividido em 13 partes, né? Não foi anexado ao território britânico, então não houve uma vitória por parte dos ingleses. A resistência aos Zulus se manteve, então ela vai se manter de que forma, né? O conflito, no entanto, não surtiu o efeito esperado, o reino Zulu foi dividido em 13 partes,
mas não foi anexado ao território britânico, pois o povo Zulu foi elegendo novas lideranças para se opor aos britânicos e a resistência se manteve, resultando aqui, ó, em uma guerra civil. Então houve resistência por parte dos Zulus, né? A guerra tete a tete ali, corpo a corpo, vai acabar, né? E o resultado vai ser uma guerra civil. Não pode haver mais não, eles não podem, os britânicos não podem atirar e os Zulus não podem atacar. Mas mesmo assim, essa guerra civil se estendeu por vários anos. Então, peguem a página 306, a página 307 e leiam o textinho que está lá, que vocês vão entender, observem a imagem e comparem com essa daqui, tá bom? Esse aqui foi a nossa resistência aí, né? As nossas resistências dentro do contexto histórico de imperialismo e neocolonialismo. Lembrando que neocolonialismo representa a nova colonização por parte dos imperialistas. E aí nós vimos as resistências africano ao imperialismo, resistência a Xanti, Nandi, vamos riscar a Etíope agora, que foi a vencedora, né? E a resistência Zulu, que foi a que nós acabamos de ver. Vamos colocar em amarelinho, porque elas já foram explicadas. Agora eu vou deixar vocês, né, com o encerramento desse vídeo e vamos dando prosseguimento aqui às nossas aulas.